fato de ser uma mulher num ambiente masculinizado ou de não vir de uma família tradicional do agronegócio, de não ser herdeira. Eu acho que mais voltado mais para como eu estava emocionalmente naquele período. Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Alana e hoje eu queria falar com você sobre um assunto muito especial. Normalmente aqui eu falo sobre como tem sido a minha caminhada, a minha jornada no mestrado, e hoje eu queria falar um pouco da minha história, como que foi a minha graduação em agronomia. Eu formei em agronomia em 2019 e hoje eu estou no mestrado acadêmico no curso de agricultura tropical na UFMT. Tanto a minha graduação quanto o mestrado eu faço na mesma universidade, só que em campos diferentes. Começando pelo início, né, de por que eu escolhi esse curso, e diferente da maioria das pessoas que escolhem esse curso, eu não venho de uma família que é tradicional no agronegócio. Meus pais, na verdade, eles já trabalharam no campo, mas trabalharam para outras pessoas num tempo muito distante, onde eu nem era nascida, então eu não tive uma ligação direta com o campo. Então a minha família não é uma família tradicional que veio do agronegócio. Na época que eu fazia o ensino médio, eu tinha uma ideia de que eu queria fazer algum tipo de engenharia. Eu só não sabia ao certo qual tipo de engenharia, exatamente qual engenharia fazer. Existiam algumas opções na minha cabeça de cursos de engenharia que eu queria entrar, só que na época que eu fiz o terceiro ano, em alguns vídeos anteriores eu já mencionei que eu vim de escola pública, eu não tive uma preparação assim, adicional, um suporte, não fiz nenhum tipo de cursinho. Toda a preparação que eu tive foi do meu próprio esforço, onde eu fui atrás de videoaulas, muito conteúdo no YouTube, desde quando eu fiz o ensino médio e entrei na faculdade lá por volta de 2015, que foi quando eu iniciei o curso. Sempre 2014, que eu fiz o Enem, sempre existiu muito material sobre educação gratuito na internet. Então eu sou muito grata nessas pessoas que produzem esse tipo de conteúdo aqui na internet, porque realmente ajuda muita gente. E eu fui uma dessas pessoas que foi ajudada por esse material gratuito na internet. Então eu assisti algumas videoaulas, tentava me preparar, e minha primeira opção de cursos para fazer era engenharia civil. Eu tinha uma ideia de que eu queria entrar em engenharia civil, porque era um curso que já existia na minha cidade, eu não precisaria me deslocar até outro lugar, até mesmo que eu também não venho de uma família rica, né? Eu não sou herdeira, então eu sabia que se eu fizesse aqui na minha cidade seria mais fácil. Minha primeira opção então foi engenharia civil, só que infelizmente eu não tive, ou felizmente eu não tive nota suficiente para entrar em agronomia, em engenharia civil, então eu falei, vou me matricular em agronomia, porque querendo ou não é um tipo de engenharia também. Eu olhei a grade do curso, existiam algumas matérias que eram similares, então eu falei, vou fazer o curso de agronomia e o ano que vem eu faço novamente o Enem e transfiro de curso e aproveito algumas matérias. Então essa era a minha ideia, só que Deus, ele tem planos na nossa vida, então eu acredito que não era para eu fazer engenharia civil. Eu peguei uma greve de 8 meses, eu entrei assim que eu entrei em março de 2015, ficou mais ou menos uns 8 meses, eu acredito que foi a greve mais longa que existiu na UFMT e eu participei dessa greve. E continuei estudando para fazer o Enem novamente. Fiz o Enem novamente, passei em engenharia civil, só que eu não quis transferir de curso. Acredito que depois de ter visto algumas matérias, de ter pesquisado alguma coisa sobre o curso, eu acabei me identificando com o curso e falei, vou fazer esse curso. E foi assim que eu entrei e concluí o curso de agronomia.
E hoje eu sou muito feliz por ter feito esse curso, não me arrependo de não ter trocado de curso, não tenho esse arrependimento. Então, eu acredito que o agro me escolheu. Agora, falando um pouco mais sobre o curso em si, eu iniciei ele em 2015 e finalizei ele em 2019. Não é a mesma grade que existe hoje, já mudou, né? Teve outros planos de ensino. Hoje eu acredito que seja diferente. Antigamente, quando eu estudei, as matérias tinham uma carga horária muito grande, eu acho que era mais de 96 horas, algumas das disciplinas, na verdade a maioria. Os meus professores no campus onde eu estudei são professores muito, muito bons, todos eles, não tenho o que reclamar, nada assim. Na verdade, assim, né, a maioria são muito bons. E bem de faculdades muito boas também, onde a maioria desenvolve pesquisas que são muito importantes para o setor do agro. Então, o corpo docente da faculdade é um corpo docente muito bom. Talvez a estrutura do campus onde eu estudei deixa a desejar em alguns aspectos. Por exemplo, não tinha uma fazenda experimental, então a área onde algum dos professores tem pesquisa era uma área menor, e alguns professores que são mais diferenciados, né, que buscam outros projetos, não só na faculdade, desenvolvi alguns projetos fora da faculdade, com parceria com algumas empresas privadas, em outros campos, que não era necessariamente na faculdade, o que era muito bom também. Os laboratórios talvez também deixasse a desejar, não era laboratórios tão completos, então tinha essa parte de estrutura em si que talvez no campus onde eu estudei não fosse tão boa quanto a qualificação e alguns professores, talvez por algum desses aspectos de não ter uma estrutura tão boa, não teve tantas aulas práticas assim, como por exemplo desenvolver experimentos em uma fazenda experimental. Lógico que alguns professores sim fazem pesquisas em outros locais, mas não eram todos, assim, não era algo próprio de alguma disciplina. Você teria que passar a acompanhar algum professor para ter esse contato com a pesquisa em si. Do mesmo modo, eram as aulas práticas. Alguns professores corriam atrás de parcerias com algumas empresas, de desenvolver, de mostrar para os alunos, né, como que é o funcionamento de algumas empresas. Então, o contato prático talvez não fosse, na época que eu estudei, lógico, não era tão grande assim com outros locais que não fossem ali a sala de aula. Falando um pouco de algo mais pessoal, que eu sempre tento trazer aqui, né, sobre o meu ponto de vista, as minhas experiências, e relacionando um pouco também com até a própria criação desse canal no YouTube, que de coração eu espero que você que me assiste, de alguma forma te motive, te inspire a buscar coisas novas, ou através das minhas experiências, que seja de alguma forma útil para você. Então, sobre algumas dificuldades que eu tive, eu acho que nem tanto pelo fato de ser mulher num local onde é predominantemente masculinizado, eu acho que isso nunca foi um problema. Eu acho que o problema maior sempre esteve aqui. Novamente, isso é na minha opinião sobre as experiências que eu vivi. Eu acho que o pessoal do agro tem um ego muito elevado. E talvez na época da graduação eu não tinha uma maturidade, não tinha experiências, não passei por coisas para lidar com aquelas situações naquele momento. Então talvez para mim foi um pouco mais difícil lidar com isso. Está relacionado, que essa questão do ego está relacionado à forma como eu lidei com aquela situação naquele momento. Então,
talvez esteja relacionado também com a questão emocional de como eu estava naquele momento. Então eu acredito que esses dois fatores foram muito mais relevantes para as minhas dificuldades naquele momento do que o fato de ser uma mulher num ambiente masculinizado ou de não vir de uma família tradicional do agronegócio, de não ser herdeira. Eu acho que mais voltado mais para como eu estava emocionalmente naquele período. Então, talvez pequenas coisas foram desgastantes, como, por exemplo, a conduta de pessoas, como, por exemplo, colegas, professores, me deixar abalada emocionalmente. Hoje, o que é um pouco mais difícil de acontecer. Lógico que isso também acontece, e aconteceu no ambiente de trabalho, só que eu lidei diferente porque era outro período e talvez eu já tivesse passado por algumas situações no passado, como por exemplo na faculdade. Então, de certa forma, as pessoas serem daquela forma, de certa forma, me ajudou a ser uma pessoa melhor e lidar diferente hoje no mercado de trabalho. Quando eu falo assim sobre essa questão do ego, é coisas pequenas, por exemplo, de colegas quererem se achar demais, de achar que é melhor. Eu, assim, na época da graduação, eu era uma outra pessoa, totalmente diferente de hoje. Eu acho que a pessoa que estudou comigo e que talvez veja esses vídeos deve olhar e ficar pensando, meu Deus, o que aconteceu com ela? Porque na época da graduação, eu tinha muita dificuldade de me expressar. Eu mal falava com meus colegas, eu tinha um grupinho fechado ali, onde eu falava com pouquíssimas pessoas. E hoje eu não, assim, não vou dizer que eu não sinto vergonha, não é nesse sentido, mas eu também não ligo pro julgamento das outras pessoas. Antes, quando, por exemplo, numa situação dessa, onde meus colegas se achavam demais, porque tinha carro, fazenda e não sei o que, pananã, isso talvez eu ficava um pouco abalada emocionalmente por causa desses fatores, mas hoje eu não ligo. Se as pessoas que me verem, me assistem, algum desses colegas, tem algum julgamento sobre mim, eu acredito que sim, até as pessoas que eu convivo hoje no mestrado talvez pode ter, mas eu não ligo. Então, assim, são formas diferentes de lidar com a situação. Então, por isso que eu falo que hoje eu não sou a mesma pessoa, mas talvez eu precisei passar por esses momentos para ser o que eu sou hoje. Já que eu falei nesse assunto de dar opinião de outras pessoas, um dos motivos de criar esse canal, além de, através das minhas experiências, motivar você que me assiste, é também uma forma de me desenvolver também, melhorar essa questão da comunicação, de me expressar, de me expor, que isso também me tira fora da minha zona de conforto. Então, também isso é uma experiência boa para mim. E é totalmente ao contrário de eu querer assim me expor no sentido de querer ficar me aparecendo. É diferente. Algum dos momentos marcantes na minha graduação, eu acredito que a maioria foi de estágios onde eu passei. Eu busquei fazer alguns estágios. Eu buscar fazer estágios foram estágios de curta duração, alguns que eu consegui fazer, mas foram experiências muito ricas para mim. E se eu pudesse deixar uma mensagem para você que me escuta, se você está na sua graduação, busque fazer estágios e de preferência em locais diferentes para você ter contato com mais coisas, para você saber aquilo que vai ser melhor para você, o que você gosta mais. Eu cheguei a fazer estágio em uma revenda aqui na minha cidade, foi algo que eu não me identifiquei, e então eu procurei fazer outros estágios. Eu fiz estágio também na Embrapa. Na época não foi nenhum professor que me indicou, eu tive que correr atrás de tudo sozinha. Eu fui até Londrina, que é bem longe, fica no Paraná e eu moro no Mato Grosso.
Então, foi uma experiência muito, muito rica. Foi o estágio mais longe que eu consegui fazer e foi diretamente com pesquisa. Eu acompanhei o pessoal do laboratório de solos, conheci muita gente, então até essa questão do network ajudou muito e foi algo assim totalmente diferente, até mesmo assim de cultura, de conhecer outro lugar, de ver outras realidades. Então é uma experiência muito rica buscar essa questão do estágio. Existem também os projetos de pesquisa que, de certa forma, é uma forma de você estar fazendo um estágio onde você acompanha algum professor que desenvolve alguma pesquisa. Na época que eu fiz a graduação, eu procurei o professor responsável da disciplina de hematologia, fitotecnia, então era mais para acompanhar essas áreas da produção vegetal. E foi uma experiência também muito rica, e a partir desse acompanhamento, onde ele desenvolve projetos fora da faculdade, então eu estive em fazendas para ajudar a fazer a avaliação de alguns experimentos, então também foi uma experiência muito rica. Eu também desenvolvi a minha pesquisa para apresentar um TCC, que é onde eu estudei, você apresenta, na época né, eu apresentava o TCC, era uma disciplina onde você é avaliado e tudo mais. E também eu gostei muito de desenvolver o meu TCC, que foi com uma planta daninha, que chama capim-navalha, onde a gente analisou as diferenças anatômicas e morfológicas do capim-navalha, e porque alguns herbicidas, né, são de difícil controle nessa planta daninha, então foi um trabalho que eu gostei de participar também. E foi uma experiência muito rica também para ajudar nessa questão de fazer estágio, de conhecer outras coisas, de ver a realidade da pesquisa, do que se aplica ao produtor. Então também foi algo muito positivo. Então, após fazer a pesquisa, participar de estágios, quais eram as minhas perspectivas, né, quando eu já estava encaminhando para o fim do curso. Eu imaginava que eu ia fazer algum mestrado, já saí fazer o mestrado, mas não foi isso que aconteceu. Eu terminei a graduação em 2019. Em 2019 mesmo, eu fui para a querência, fiquei durante uma safra numa empresa que era algo temporário e não me adaptei muito bem à região, mas é uma região muito rica, uma região muito cheia de oportunidades. Então, para quem é recém-formado, buscar regiões assim, com certeza encontra oportunidades. E 2020 foi quando eu retornei de lá, voltei para minha cidade. Foi bem quando teve aquele boom da Covid-19, onde ninguém sabia de nada, as coisas totalmente incertas. E foi nesse momento que eu entrei no mercado financeiro e fiquei até o final de 2023, que foi quando eu fiz o processo seletivo para o mestrado. E depois, mais ou menos de 4 anos, eu voltei para a faculdade e aqui estou. Resumidamente, essa é mais ou menos o processo, né, da minha graduação e até hoje. Eu queria deixar de mensagem para você que a minha graduação não foi fácil. Eu tive muita dificuldade, além de saber dessas questões emocionais, de não vir de uma família de produtores. Eu tive dificuldades em várias disciplinas, por mais que eu estudasse, eu tive dificuldades em disciplinas também para obter nota. Talvez eu não soubesse estudar nessa época da forma como precisava estudar, então eu tive muita dificuldade nesse sentido também. Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tive dificuldade também, porque eu não tinha um network, eu não tinha padrinhos, por mais que eu fiz alguns estágios, talvez não tenha sido suficiente para fazer eu ingressar no mercado de trabalho, os estágios que eu fiz. Então, para mim, assim, as coisas nunca foram fáceis. Lógico que eu tenho que reconhecer também que eu tive alguns privilégios por estar próximos ao meu pai e minha mãe, ter uma família, uma base familiar que me desse uma estrutura naquele momento. Lógico que existe também coisas que
te fizeram passar por aquelas situações que naquele momento foi difícil, mas que de certa forma foi mais fácil de passar com eles. Então, o que eu poderia deixar de mensagem final é que se você tem um sonho, não deixe que o medo te paralise. Eu tive muito medo, eu fui uma pessoa muito tímida, eu passei por algumas dificuldades, mas eu não deixei que essas coisas fossem maior que meu sonho. Então, se você tem um sonho, por mais clichê que essa frase soe, acredite nele e no seu potencial. Agora, se você ficou até aqui, eu quero saber se você cursa ou está pensando em cursar agronomia e se esses vídeos, de certa forma, agreguem na sua vida um pouquinho. Deixe o seu curtir, compartilhe com algum amigo que você acha que vai fazer sentido também. Te vejo no próximo vídeo.